amores, sou a professora Paula e hoje vamos dar sequência à nossa aula que tem como tema Conto de Fadas. Vocês já ouviram falar em contos de fadas, já assistiram os vídeos que a professora indicou e uma versão até elaborada pela professora sobre o conto de fadas Cinderela. Então, muita coisa vocês já conhecem. E uma delas é que um conto de fadas se inicia era uma vez e o final fomos felizes para sempre. Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje nessa nossa sequência de contos de fadas? Nós vamos estudar os elementos constituintes e vamos estudar a estrutura composicional. O que é isso? Nós já vimos isso anteriormente também. Os elementos constituintes, nós vamos falar dos personagens, nós vamos falar do tempo e do espaço que ocorre a história da Cinderela e vamos falar do narrador. E a estrutura composicional? Lembra? Estrutura composicional é a composição do texto, como ele foi construído pelo autor, no caso aqui a versão dos irmãos Grimm, do livro Ler e Escrever. Como que foi construída a composição do texto? A situação inicial, a apresentação do conflito, todo o desenvolvimento do conflito, toda aquela problemática, o sofrimento que a Cinderela passou e o desfecho do texto, aonde termina, foram felizes para sempre. Ok? Então vamos lá. Mas, para estudarmos isso, hoje nós vamos estudar sistematicamente o que é um conto de fadas, O conto de fadas, ele é um texto de um gênero da narrativa. Então, no princípio, os contos tinham como público-alvo os adultos, porque eram narrativas muito fortes, baseadas até na vida de algumas pessoas daquela época, Com o tempo, eles sofreram adaptações e eles chegaram à forma como nós conhecemos hoje, muito mais voltada para o público infantil do que o adulto. Alguns estudiosos até acreditam que as histórias contadas, além de entreter as crianças, elas também ajudam as crianças a resolver os problemas da vida real delas, com ensinamentos para torná-las fortes, adultos saudáveis para enfrentar os problemas vividos na infância. E apesar de as histórias serem fictícias, a criança vê essa possibilidade de transpor essa ficção do conto de fadas para a vida dela, para a própria vida dela, e resolver essas situações da melhor maneira na vida cotidiana, na vida real, dos problemas infantis que eles passam. Normalmente, esses contos, eles estão presentes fadas, feiticeiras, entre outros seres mágicos. E são muito importantes na história, porque são esses seres mágicos que vão ajudar a personagem principal do conto a alcançar o seu objetivo, a vencer aquele problema, aquele sofrimento por qual ela está passando. E a magia, ela não é relacionada à realidade, A magia, ela é ficção, ela é composta no conto de fadas para o encantamento. Mas é essa magia que traz todo sentido na atmosfera de um conto de fadas. Então vamos lá. Agora que nós já sabemos tudo sobre contos de fadas, vamos começar a estudar os elementos constituintes da Cinderela. Primeiro
as personagens. Como que são as personagens do conto Cinderela? Normalmente, né, temos príncipe, princesas, fadas, dragões, feiticeiros e bruxas, dentre outros elementos mágicos aí presentes no conto. O personagem principal do conto de fadas é aquele personagem que sofre muito, mas no final vai ser feliz para sempre. Também uma característica principal de personagens no conto de fadas é aquele que executa uma maldade, é o vilão da história. No caso da Cinderela, é a madrasta dela e as duas filhas da madrasta. E também tem aquele personagem que doa sua magia para ajudar a personagem principal a vencer os obstáculos, aquele sofrimento por qual ela está passando. E no conto de fadas, normalmente é a fada madrinha. Agora vamos estudar em que tempo que aconteceu essa narrativa do conto de fadas. O tempo narrado no conto de fadas, ele é um tempo que já se foi, ele é no passado e é um tempo indefinido. Por exemplo, era uma vez, não está definindo há quanto tempo atrás. Em alguns contos de fadas pode vir 100 anos atrás, tal, mas ele conta também com o tempo que a história foi contada, com que ela foi escrita. Então, a narrativa de um conto de fadas é no tempo passado. O narrador vai narrar sempre no passado. E também temos o espaço em que acontece o conto de fadas. Que espaço é esse? Será que é lá na roça que acontece isso, que nem no conto popular? Não. Normalmente é uma floresta, em bosques, castelos, num palácio ou pequenos vilarejos. E o narrador? Como que é o narrador do conto de fadas? Ele narra a história, atuando como um contador dos episódios. Ele que vai transpondo cada episódio do texto para que nós consigamos alcançar o significado, entender o conto. Ele que insere a fala das personagens, certo? Então, ele que dá todo o desenvolvimento da história. Então, ele é importantíssimo, certo? Ele é o contador da história. O narrador, então, ele é um elemento fundamental para que o texto tenha sucesso. Então, o principal ator, né, entre aspas, aí, do conto de fadas, no caso a Cinderela de Irmãos Grimm, é o narrador, que vai transpondo, né, a escrita, e o leitor vai se inserindo no texto pela imaginação, né, conseguindo até enxergar, né, na nossa mente o encantamento da história e absorvendo todo o significado do texto. Agora nós vamos falar então sobre a estrutura composicional, que é como o texto se compõe. Situação inicial, o conflito, todo o desenvolvimento do conflito e o desfecho. Como que é a situação inicial do conto Cinderela? Primeiro, a mamãe de Cinderela morre, né? Ela morreu. Mesmo com a mamãe tendo morrido, Cinderela vivia em paz com o pai dela, numa casa maravilhosa, né? Ela tinha uma boa situação de vida, o pai dela podia proporcionar essa situação financeira e eles viviam bem. E ela tinha os amiguinhos animais dela, que ajudavam a ser muito feliz. E ela cresceu e se tornou uma moça muito bela, feliz e, acima de tudo, a característica principal de Cinderela, que ela era bondosa, ela tinha um bom coração. Então, essa é a situação inicial apresentada no conto Cinderela.
Cinderela. Agora vamos para a próxima composição do texto, que é o conflito. Quando que o conflito começa no conto Cinderela? Quando ela começa a sofrer? No exato momento que o pai dela resolve se casar, porque ele estava preocupado com que a filha tinha se tornado uma moça e não teria uma mãe para ajudá-la no seu desenvolvimento, né, feminino. Daí o pai resolve se casar, mas é aí que tudo começa, todo o sofrimento dela, porque a madrasta, ainda além de tudo, levou as duas filhas e elas eram muito ciumentas, invejosas. Elas fizeram a Cinderela trabalhar noite e dia sem parar. Mas mesmo assim, ainda a Cinderela ia levando a vida, tentando viver bem, tentando ser feliz. Até que acontece de ter um convite para um baile no castelo, onde o príncipe escolheria uma noiva. Cinderela achou que aí estava, estava surgindo naquele momento uma oportunidade para ela mudar a vida dela, para quem sabe ela voltar a ter um pouquinho da vida de antes. Então o que a Cinderela fez? Ela ficou com vontade de ir ao baile também por ter essa oportunidade. Mas as três horrorosas não deixaram Cinderela ir e rasgaram todo o vestido que era da mamãe dela, que ela tinha conseguido esconder delas, né? Arrebentaram o colar da Cinderela e Cinderela se viu muito triste. Até que elas vai chorando muito, né? Lá perto da onde a mamãe dela tinha sido enterrada. Daí uma bondosa fada aparece, a fada madrinha, e a fada madrinha diz para ela: eu vou resolver todos os seus problemas, Cinderela. Primeiro eu vou transformar essa abóbora numa linda carruagem e esses seus amiguinhos animais serão os condutores, eles levarão você ao baile. E um vestido maravilhoso, não chore também pelo vestido que foi da sua mamãe, pois você vai ter um vestido mais lindo do mundo para ir a esse baile. Cinderela foi ao baile. Chegando lá, na hora que o príncipe bateu o olho nela, ele se apaixonou e dançou com Cinderela a noite inteira. Só que a fada madrinha tinha avisado para Cinderela que assim que o relógio batesse meia-noite, ela teria que ir embora porque a magia iria se acabar. Cinderela saiu correndo, deixando o príncipe desesperado. E nessa correria ela perdeu um sapatinho, ficou preso na escada. No outro dia, o príncipe usou aquele sapatinho para tentar encontrar Cinderela. Ele foi lá todas as casas do vilarejo que pertencem ao palácio e ia oferecendo, batendo na porta, para que as belas moças experimentassem o sapatinho. E a qual serviço sapatinho era a bela moça que ele tinha encontrado, com quem ele havia dançado no baile do dia anterior. Na hora que chegou na casa de Cinderela, o que aconteceu? Primeiro, quem foi experimentar o sapatinho foram as duas filhas da madrasta, que é lógico que não serviu naqueles pés enormes, né, que elas tinham, o sapatinho não serviu. Daí o príncipe perguntou: mas não tem mais uma moça que mora nessa casa, né? E ela disse que não havia mais uma moça, porque nesse momento a madrasta já estava desconfiada que aquela moça do baile era Cinderela. Daí ela subiu as escadas e trancou a porta do sótão onde Cinderela ficava, né? Onde tinha a caminha dela, tudo é onde ela ficava alojada ali. Cinderela começou a chorar, a gritar, né? De desespero, porque ela nem entendia o que estava acontecendo. Daí, um dos cavaleiros do reino que estava ali ouviu Cinderela
Cinderela chorando e subiu as escadas, abriu a porta e convidou Cinderela para experimentar o sapatinho. E, nesse momento, depois de todo esse desenvolvimento do conflito, que a situação começa a ser resolvida, o desfecho da história. O desfecho da história começa quando o sapatinho serviu no pezinho de Cinderela. O príncipe logo, imediatamente pediu-a em casamento. Eles se casaram, comemoraram com um lindo baile no castelo e foram felizes para sempre. E assim termina a nossa aula.